Estamos aqui de novo, continuando a nossa conversa sobre os elementos. Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Muito bem-vindas. Eu vou começar lendo de novo o texto que eu li ontem na live sobre a Terra, para a gente ir assimilando essa formação da criação. E aí a gente segue na nossa conversa. No princípio, tudo era espaço, um grande vazio cheio de infinitamente, um amplo, inerte e acolhedor espaço, receptivamente infinito. Um espaço que tudo continha e nada existia. Esse é o éter. Desse espaço tão cheio de vazio surgiu uma inquietação, algo que gerou movimento, quase dança, vibração de tanto vazio que ali se enchia. O vazio era tanto que se movia, dançava, rodopiava, subia, espiralava. De repente o vazio ventava. Entediado de tanta inércia, aquele monte de vazio dançou e dançou. E o que nada era ganhou um movimento, leve e um pouco denso, um quase corpo, invisível, leve, intenso. Esse é o ar. De tanto movimentar, girar, espiralar, soprar, o que era nada em movimento se aqueceu, e o calor em movimento se acendeu, e todo aquele nada de luz se encheu. Tanta luz em movimento se explodiu. Aquele ar que tanto se movia, que explodiu de tanta euforia, pariu o fogo, o calor e a luz que reluzia. E então o vazio, cansado, estafado, pleno de tanta alegria, relaxou. Derreteu, escorreu e em água se bebeu. O vazio, que antes era nada, agora fluía, ondulava, chovia. Se movimentava dançando mais denso, nesse corpo fluido e pesado, foi se sentindo tão cansado, vazio, que a vontade era de ficar parado. O vazio decantado foi ficando tão aglutinado que o corpo, antes fluido e dançado, virou terra e vivenciou o estagnado. Virou corpo denso, estruturado, cheio de formas, limitado. Virou chão para ser pisado. E naquele infinito espaço, onde o vazio era nada, tudo passou a existir, e dançar, e mover, e subir, e aquecer, e descer, e fluir, escorrer e aquietar, enrijecer e se transformar. E a vida passou a acontecer. Muito bom. Então, esse texto inspira um pouquinho a gente entender todo esse movimento da criação e introduz esse papo, essa conversa que hoje vai fluir com o elemento água. Eu sou a Mari Herbalista, sou enfermeira e aromaterapeuta, pratico cuidado natural com uma abordagem integrativa. Minha amiga querida Milena, pode se apresentar? Oi, gente. Eu sou a Milena, sou uma estudiosa do movimento da energia através da dança e das técnicas de yoga também. E do som, também sou uma estudiosa do som. Nunca falo isso, mas eu sou apaixonada pela, pela vibração, por estudo da vibração do som e como ela atua nas nossas frequências, né, nas nossas frequências vibratórias
E estou trazendo hoje aqui o pau de chuva, que é um instrumento super simples e muito mágico, feito de uma forma simples, é um pedaço de madeira cavado e tem as conchinhas dentro que fazem esse som. Estou trazendo para a gente trazer um pouco. A gente estava conversando, eu e a Mari, né? Como é difícil passar o que a gente quer passar dos elementos, que é a sensação dos elementos, né? Pela telinha. Então a gente falou: peraí, vamos fazer algo diferente, vamos começar mais devagar, vamos refletir juntas, né? Sobre a importância dos elementos, não só de um modo racional, mas da gente poder sentir um pouco mesmo e refletir como somos esses elementos e como eles atuam o tempo todo, fora e dentro da gente. Essa é a proposta dessa live e hoje a gente está trazendo o elemento água em reflexão. É isso aí. Isabela, querida, bom te ver por aqui. Bom, eu pensando bastante sobre essa live, né, e o que trazer, passei o dia assim me conectando com essa sensação da fluidez e de permitir fluir na presença o que a gente está buscando trazer aqui. Eu queria falar um pouquinho como é que eu tenho vivenciado esse elemento no meu dia a dia, no meu cotidiano. Além da questão de sentir as águas do corpo, né? O meu sangue, a minha linfa, os meus fluidos, tudo isso são as águas que me habitam. E somos quase 80% água, né? Nós e o planeta. Então, esse é um elemento que tem bastante relevância. Eu fiz uma pesquisa porque eu falei, deixa ver o que a gente vai, né, falar, porque na verdade 70,7% do planeta Terra é água, é feito de água. E, na verdade, 60%, até 60% nos homens e até 50% nas mulheres, ou seja, somos metade água. Os homens Interessante. têm mais água que nós, é? Menina, veja bem, dizem que a água é relacionada com o feminino. Olha só, eu não sabia dessa informação. Mas eu queria trazer assim uma coisa bem simples e cotidiana mesmo, que é a garrafinha de água, né, que a gente bebe todos os dias. Há algum tempo eu comecei a prestar mais atenção nessa água que eu bebo e aonde eu acondiciono a água que eu bebo, porque a água é um elemento que armazena memórias. E aí eu comecei a cuidar da água de beber, colocando ela num filtro de barro. Então, adoro essa água que fica descansando no barro, né? Que é de onde ela veio, porque essa água que passa pelo cano, né, da torneira, ou mesmo uma água comprada, que vem em galões plásticos, que viajam dentro dos caminhões, que ficam dentro dos armazéns e porões e etc. Eu fico imaginando o que é essa água tá guardando ali, tá armazenando ali de memórias, né? Desde que ela saiu da fonte até que ela chegue para gente. Então eu gosto muito dessa ideia de colocar água num filtro de barro e permitir que ela descanse ali. E eu tenho essa garrafinha, uma garrafinha de vidro de um suco que eu comprei no mercado e reaproveito também para não ficar comprando garrafinhas e mais garrafinhas plásticas, né? E todos os dias eu encho a minha garrafinha e eu deixo ela no altar, assim, ter a água numa garrafinha especial que eu enfeitei a tampa, que eu coloquei um pingentinho, enfim, são lembretes para mim do quão precioso é esse elemento para o meu corpo.
e todos os dias eu estou em contato com essa água desse lugar, né, de reverência e do quanto essa água é medicina para mim. Então, às vezes é só a água que tem aqui, às vezes tem algumas tinturas que eu uso quando eu quero me medicar. Então, hoje, por exemplo, tem uma tintura de Lípia alba, que é uma plantinha também chamada de falsa melissa, e que é uma plantinha calmante, ansiolítica, que ajuda a diminuir as ansiedades, porque estou numa intensidade muito grande com a produção de um evento muito especial e querendo muito que esse evento aconteça e fazendo todo o meu melhor para que isso aconteça, e às vezes a ansiedade brota. Então eu estou cuidando de mim com essa água, com a Lípia, e E aí eu queria contar, dividir, né, dessa medicina simples, porque às vezes é só a água que eu seguro nas minhas mãos ou que eu deixo no meu altar, essa água vai armazenar coisas positivas. Então, só isso já é uma medicina. Sim. Simples, acessível para qualquer um. Então, fica a dica da herbalista. Muito boa essa dica. Eu vou arrumar uma garrafinha de vidro, isso é muito importante mesmo, né? Da gente poder carregar e aí não sair consumindo plástico por aí, né? Para poder beber água. E eu Sim, queria falar um pouco do que eu trago assim de relação com a água. Eu moro numa ilha, né? A Mari já morou aqui, mas eu ainda moro. E nós aqui cercados de água, água do mar, e tem muita cachoeira. Então, a água é um elemento constante que às vezes até entra num excesso, assim, quando chove muito, né? Então tem água por todo lado, água, muita água de cachoeira, mais a chuva. Mas de qualquer forma, eu tenho uma relação muito saudável com a água e principalmente com o mar e com a cachoeira, porque eu vejo assim que eu me salvo muitas vezes de excesso de pensamento e crises indo para a água. Mas é assim, papum, né? Tipo, eu entro no mar e se eu fico um tempo, e é uma relação, não é entrar, tipo, eu dou um mergulho e saio. Não, eu entro e eu atravesso um portal mesmo. É como se eu fosse para um outro mundo. E nesse mundo eu me encontro, porque assim, ao mesmo tempo que é um mundo completamente diferente dentro do mar, por exemplo, também é muito conhecido, né? Então é como voltar mesmo para uma memória muito antiga, que é a memória de quando você estava dentro da barriga da mãe, provavelmente, porque a gente é gestado dentro de uma bolsa de água, né? Então eu acho que ao mesmo tempo que é um mundo estranho, é um mundo muito conhecido, eu tenho essa sensação. E quando eu me permito esquecer o que tem fora da água e realmente incorporar aquela sensação, até brincar de ser um ser ali aquático, eu vou absorvendo mesmo aquela energia da água e isso tem me curado de muitas, assim, eu tenho escapado de muitas crises tendo esse relacionamento com a água. Mas eu acho ainda que o próprio banho também nos cura muito. É que eu tenho essa oportunidade, mas se você, eu acho que desde muito tempo atrás a humanidade, né, acho que até há mais tempo atrás eles usavam mais os banhos como rotina também. Tinham casas de banho, né, em alguns lugares do Oriente e espalhados por outros lugares da Europa também hoje tem ainda, que são os hammams, né? Então as pessoas vão e vão ali para se curar, né? Só que é essa cura simples, então não se fala que isso é cura, mas é, né? Você ficar em relação com a água, né? Então eu queria trazer isso que me vem muito assim, de como eu me relaciono com a água mesmo. E é isso, Má, continua. tá. Pegando o gancho dos banhos, então, o banho é uma ferramenta que eu uso muito para me equilibrar, principalmente quando eu me percebo muito tensa ou
muito controladora. O banho e entrar em contato, eu gosto muito assim de. Claro que não é todos os dias que eu tomo um banho ritual, vamos dizer assim, mas é comum eu fazer um banho com o banheiro mais escuro, com uma velinha acesa, para realmente entrar em contato com a sensação e sair desse fluxo mental. E eu faço esse exercício de visualizar essa água derretendo mesmo, fazendo escorrer toda essa tensão mental, né? Os pensamentos embolados, eu vou sentindo esse escorrer. E eu tenho uma lembrança de criança, assim, quando na casa do meu pai tinha uma banheira e eu passava o dia inteiro brincando na rua e voltava para casa com marrom, assim, de terra, e entrava na banheira. E a parte que eu mais gostava da hora do banho era tirar a tampinha do ralo e sentada ainda na banheira e sentindo a água descer e o peso do corpo. É quase como eu ia escorrendo junto com a água, né? Então, essa qualidade que a água traz, né, de promover esse relaxamento, esse escorrer, essa não resistência, acho que é um ensinamento precioso para essa mente que tenta controlar muito e que muitas vezes empaca diante de obstáculos ou a água traz esse ensinamento do contornar, né? De simplesmente fluir e de se moldar a, aonde ela está contida, né? A água simplesmente se molda. Eu estava pensando aqui sobre isso também, e a água no ambiente natural parece que não tem obstáculos para ela, né? A gente que pode, de repente, represar, o ser humano represa ou põe dentro de um copo, mas na natureza não tem obstáculos praticamente. Ela vai, aí tanto que tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque ela vai indo e uma hora ela faz o buraco até na pedra para poder passar. Ela é um elemento insistente, paciente, que se molda e se adapta e não há obstáculo, ela flui, né? Uhum. Eu acho incrível reparar isso e a gente perceber essa qualidade nas nossas vidas, né? Quando tem e quando não tem, né? Uhum. E aí tem aquela fala que me veio também daquele lutador de artes marciais, chama Bruce Lee. Ele fala, "Be like water, my friend", porque ele faz uma relação na hora de lutar para você ser como água mesmo, para você fluir pelos movimentos. Eu acho aquilo o máximo. Seja como água, ele diz. Sim. E é aproveitar o fluxo do movimento na luta. Isso tem várias artes marciais que tem esse princípio, né? De aproveitar esse fluxo para não ir contra o adversário, mas aproveitar a força do adversário para conseguir dar o golpe. Então é esse aprendizado do fluxo mesmo, né? De É não seguir bater o de fluxo. frente, né? Não bater de frente, é escorregar, é ver por onde você pode passar. Como essa qualidade é importante na vida, né? Na vida. E eu queria falar uma coisa também para compartilhar com o pessoal que está vindo com a gente. Ontem a gente fez essa live sobre a Terra, né? E aí foi muito legal, na verdade, porque eu fiquei muito mais atenta. Então, tipo, aí eu fiquei assim, nossa, eu falei isso e não estou fazendo, porque a gente chegou a falar sobre prestar atenção nas necessidades do corpo, os nutrientes que o corpo precisa, o que o corpo está pedindo, né? E porque tá ali, é a sua casa, seu templo ali, pedindo coisas e às vezes você tá tão na cabeça e não faz. Então, eu passei o dia hoje tão incorporada, prestando tanta atenção em cada necessidade do meu corpo. O convite é esse, para que a gente fique em observação. E claro que eu entrei em observação com a água também, né? E aí você vê, nossa, a água está o tempo todo na nossa vida, né? E além de internamente que a gente vai falando, a água que você bebe, o banho que você toma,
enfim, tá o tempo todo. Então, se você fica em observação, você entra em relação com esse elemento e dá mais valor, né? Como a Mari falou, traz a garrafa já vem energizada, aquela água vira uma medicina, não só uma água. Você toma aquilo com uma outra proporção, toma mais água, né? Talvez se você também observar as necessidades do seu corpo. São muitas coisas que a gente pode refletir sobre essa relação que a gente tem com esse elemento, porque ele é muito presente, né? Além de ser 50% do nosso corpo, a gente se abastece dela o tempo todo, se lava e se limpa. Então, a água, como limpeza, tanto interna quanto externa, é constante na vida da gente, né? E uau, imagina como que a gente fica sem água. Não tem vida sem Não tem água. vida sem água. Não tem A gente vida sem água. nasce dentro de uma bolsa de água, a gente se nutre, ela é um nutriente, né? Ela nutre a gente a vida toda e a gente se lava, se lava. E fora essa relação da água com o sangue, né? A água é relacionada ao sangue do nosso corpo. Ela carrega todos os nutrientes e tudo mais. Nossa, quanta gente querida aqui. Marcinha, Tata, Neis e mais algumas pessoas que eu não conheço. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Sim. Lembrando que a água é o solvente universal, né? Então, realmente ela tem essa característica de limpar, né? Limpar fisicamente, limpar energeticamente. É uma ferramenta, é um elemento aí que traz com muita simplicidade, facilidade, muita cura para o corpo. A gente pode trabalhar com a temperatura da água, né? No caso dos banhos, um banho mais quente que dá conforto, que dá relaxamento, um banho frio que traz energia, que traz vigor, né? Que ativa a circulação sanguínea. Então, são medicinas muito, muito simples e que estão à disposição, né? Assim, talvez não para todos, acho que tem Sim, muita gente que sei, não né? tem um acesso a uma água limpa, uma água potável. E essa é outra questão, né? Como é que a gente está se relacionando com a água no mundo? Como é que a gente vem se relacionando com a água no mundo? O quanto de consciência eu tenho? Poluindo tudo, né? Pois é, o quanto de consciência eu tenho sobre, por exemplo, o que desce pelos meus ralos, seja o ralo da máquina de lavar roupa, o ralo da pia, da louça, o ralo do banheiro. Então, a coisa dos produtos cosméticos, que muitos têm petrolatos, têm microplásticos, têm várias coisas que não são boas nem para nós e nem para a água. E como a gente tem essa coisa de abrir a torneira e sair a água, de novo, essa coisa da desconexão humana, né? É muito. A água chega magicamente nas nossas torneiras, né? Eu demorei muito tempo para tomar consciência de todo o processo que acontece para a água de uma cidade, por exemplo, ser limpa e poder chegar na nossa torneira e depois esse processo de volta. É algo que ficou sem atenção por muito tempo e a gente hoje sofre consequências sérias, né, a respeito disso. Então, olhar para esse elemento com a sacralidade que ele merece faz com que a gente repense também muitas atitudes do dia a dia. E claro, não somos só nós, mas cada um fazendo a sua parte já ajuda. A gente tem as grandes indústrias e tem todo um sistema que funciona aí de um jeito já que que está prejudicando bastante as nossas águas, né?
Mas acho que sempre é tempo da gente olhar para isso e começar a cuidar de um outro jeito dessa água que mantém a vida. Sim, com certeza. Isso é um reflexo mesmo. E a gente acaba. É bem, é bem claro que o que a gente faz, que o ser humano está fazendo com a natureza, está fazendo com o seu próprio corpo, Consigo. né? O que a gente consome, às vezes, até a qualidade da água que consome, né? Já vem uma água com metais pesados e tudo mais. Mas eu queria colocar um pouco do aspecto simbólico também da água, por questão da gente estar trabalhando mesmo os elementos numa preparação para o equinócio de primavera. Tanto quem pode estar com a gente ou quem está em casa, tá, na sua história, está pensando, né, nessa celebração como um olhar para a natureza mesmo, um olhar para esses elementos, né? Toda vez que a gente vai atravessar um portal, que são essas datas importantes, que determinam a mudança de ciclos da natureza, é importante a gente se conectar com quem? Com a natureza. Então, primeira coisa que você faz na magia, né, é parar e falar: puxa, eu honro esses elementos fora e dentro de mim, que não tem essa separação, na verdade, né? Mas eu honro, e como eu honro? Então, aí, lá de dentro, a gente para e reflete ou sente a energia daquele elemento. Por isso que é bom você poder estar num lugar que tenha um ambiente natural, né? Para poder fazer essas celebrações de natureza, das datas da natureza, né? De cíclicas. E a água, simbolicamente, ela está conectada, está ligada, né? Relacionada ao segundo chakra. E o segundo chakra é o centro de energia do corpo, que está localizado bem na região na mulher do útero, né? Ou nessa região do baixo ventre. É também chamado de chakra umbilical. E esse chakra está ligado ao prazer, à sexualidade e às emoções e sentimentos ligados a exatamente o prazer e sexualidade, ou a falta de prazer e a falta de relação com o corpo, né, de uma forma prazerosa. Então, a gente percebe muito isso, porque quando a gente sente prazer, é tão perceptível que o corpo cria líquido, né? E às vezes dor também, né, Má? Porque é bem isso. Dor e prazer são sentimentos que andam meio lado a lado, são o oposto um do outro, mas estão juntos, têm a Ambos, mesma. ambos nos trazem para a presença, para a consciência do corpo, tanto o prazer Exato. quanto a dor, São né? sentimentos opostos, né? Mas são muito semelhantes de intensidade, né? E o prazer e a dor trazem líquidos para o corpo, se a gente parar para refletir aqui. Pensa comigo, quando a gente sente muito prazer, a gente lubrifica, e não só os órgãos sexuais, mas as articulações também se lubrificam, né? Todo o corpo ganha uma nova, devido à liberação dos hormônios e tudo mais, hormônios de prazer, o corpo ganha um vício, ele ganha mais circulação de sangue, né? Então essa água está fluindo melhor, cria-se líquidos no corpo, e aí eu pego um gancho também para a dança, que é algo que vem muito espontaneamente através do prazer, né? O prazer é um ativador da vontade de dançar e mover o corpo. E os movimentos mais naturais do corpo, que esse é o meu grande estudo, são os movimentos circulares e ondulatórios, né? E esses movimentos liberam líquido sinovial nas articulações. E é justo nas articulações que a gente tem os bloqueios de energia, né? Então, só para não viajar muito, mas voltando, a água, ela seria, no meu, não é no meu ponto de vista, mas assim eu vejo, uma densificação do fluxo da energia vital que se transforma em sangue, né? Então, a energia vital que corre o corpo
mais densificada é a água, menos densificada que a terra, né? Que o corpo, que a carne, que os ossos, mas ela corre pelos canais de energia também, né? Então, olha a importância da gente se conectar com esse elemento. Era isso que eu queria colocar, assim. Eu acho importante a gente também trazer o aspecto simbólico. Sim, e assim, muitas vezes, quando tem rigidez de articulações, que geralmente refletem rigidez mental e emocional, não somos separados, né? O corpo é um inteiro e o que ele manifesta fisicamente é uma extensão de sensações, de pensamentos que estão por trás disso. Então, é importante, assim, quem tem rigidez, dores articulares, né, dificuldade de movimento, além de ingerir água, que é Quem não importante, mas. tem? Oi? Quem não Quem tem, não né? tem alguma, né? Em diversos momentos, né? Isso pode surgir, e aí, além de beber água ou de prestar atenção nessa relação com o elemento, que pode ser no, internamente ou externamente, isso vai ajudar nos os banhos, mas é se conectar com o movimento desse elemento, com o fluxo, achar no corpo esse fluxo. Isso vai gerando, vai provocando essa produção de fluidos internos. Sim, Então, sim. e às vezes é começando pequenininho, né? Movimentos pequenininhos, sem forçar, sem bater de frente ou ir percebendo as resistências e contornando as resistências, né? Mas olhar para esse lugar do movimento do elemento. Acho que nesse aspecto A água, simbólico que ela é um elemento que, no seu ambiente natural, a não ser que seja um pântano ou alguma água muito parada, normalmente é um elemento que movimenta, né? Que ele tem um movimento, tem um fluxo constante. Não em todos os lugares, porque pensando aqui, tem pântanos, né? Os pântanos são mais os paradões. lagos. Os lagos, aquela água, mas não é água parada também, Não né? é fluida. E é isso que a Mari falou, é muito legal, porque no fim das contas, a gente pode, de algumas formas, ativar o fluxo do sangue para que haja essa liberação do fluxo da energia, né? E a gente também estimule o corpo a produzir os líquidos sinoviais, sentindo prazer de viver. E quais são essas ferramentas, né? Eu trago comigo o movimento físico, a dança, mas de uma forma consciente, como ela colocou, onde você vai levando a atenção para cada articulação, percebendo as resistências e brincando, né? E levando amor naquela articulação, levando atenção para que você não brigue com a resistência e sim ultrapasse essa resistência da forma mais carinhosa possível. Isso vai gerando um movimento fluido no corpo, né? Não precisa ser só na dança, é só uma forma de estimular. Você pode prestar atenção em qualquer gesto que você vai fazer. A gente às vezes faz as coisas de um jeito muito duro com o corpo, né? E esquece que tem lugares que precisam de mais atenção, de mais percepção do fluxo da energia ali, né? E quando está estagnado, aí a gente tem que ter mais atenção ainda, né? E quando tem articulações, por exemplo, que estão doendo ou estagnadas ali com alguma trava energética, aí ali tem que ir com mais atenção. Por isso, os movimentos circulares, de novo, os movimentos circulares, ondulatórios, eles servem para você levar atenção para aquela articulação e trabalhar aquela articulação com calma para fazer a energia que ficou estagnada ou fluxo de sangue e energia que ficaram estagnadas irem liberando com calma, com gentileza, né? Por isso eu trago aí a dança sagrada feminina como uma grande medicina, mais uma vez, para liberar o fluxo da energia nas articulações. Sim.
Tem literaturas que trazem o sangue e as veias, né, como o rio da vida. O sangue que flui nas nossas veias são a vida fluindo. E algumas vezes esse sangue fica mais coagulado, mais viscoso, né? É mais difícil de fluir e também, de novo, é importante de perceber internamente como é que eu estou sentindo a vida fluir por dentro de mim. Eu já vivi um período da minha vida em que eu estava deprimida, estava triste e eu percebi veinhas nas minhas pernas, né, que começaram a aparecer. Esse rio da vida estava difícil de fluir. Eu não estava conseguindo perceber esse fluxo e tinha dor nas pernas, não estava conseguindo achar, né, por onde caminhar. Então, é legal de se observar, né? Como é que tá esse fluxo interno e o que o corpo está pedindo, e às vezes a massagem ou a automassagem ajuda muito a fazer com que esses fluxos, esses líquidos se movimentem no corpo e, e retomem aí um fluxo natural. O próprio exercício, o caminhar, o dançar, que faz com que os músculos se contraiam e expandam, e isso comprime veias e vasos e provocam esse fluxo sanguíneo. Então, água e movimento também acho que estão muito juntos, né, Mi? Sim, e da importância de se nutrir dessa água para que essa água que circule seja uma água limpa, né? Porque aí a gente vai tomando água e vai eliminando água e vai limpando nessa circulação que vai sendo gerada pelo movimento. E acho que é legal a gente ficar bem atenta à quantidade de água que a gente ingere e deixar essa água circular pelo movimento, né? Que também beber um monte de água e ficar sentada não vai adiantar. E às vezes a gente faz retenção de líquido, né? Então, Exato. aí podemos usar chás diuréticos que ajudam o corpo a eliminar. Agora, o que está por trás da retenção de líquido, né? Se a gente está no deserto, por exemplo, e não tem água disponível, o corpo ele vai armazenar, né? Naturalmente, ele vai, por sobrevivência, ele vai armazenar. Então, muitas vezes, a sensação de solidão, de estar se sentindo num deserto de alma, pode gerar a retenção de líquidos no corpo. Então, é uma das coisas aí, né, desse entendimento interno de como é que eu estou enxergando esse mundo. Você não está realmente no deserto, você tem água disponível, mas o corpo entende como se. E aí, às vezes, esse corpo guarda mais água para se manter vivo, né? Nossa, que Então, interessante. sim, isso é um pouquinho do ensinamento da nova medicina germânica, que é uma linha aí que eu gosto e pesquiso bastante, que traz esse entendimento fisiológico das reações do corpo diante das emoções ou diante de como eu estou enxergando o mundo. O corpo vai reagindo a isso, não importa o que de fato está acontecendo ali fora, porque tudo acontece dentro. Então, se eu vejo o mundo como uma ameaça, ou se eu me sinto sozinha no mundo, eu vou ter uma tendência a armazenar água. Ai, que interessante, como se estivesse num deserto, né? Sim, exatamente. Muito interessante. É bom refletir sobre isso. E aí eu queria também trazer, assim, esses termos que a gente usa em relação à água, né? Mágoa, Mágoa. mágoa.
Mágoa. Quando a gente fica com uma mágoa no coração, né? E precisa chorar. E aí não chora, e aí retém Essa é outra líquido. coisa importante. Que bom que você trouxe isso. Trazendo a fisiologia do choro, gente. É o seguinte: através do choro, a gente elimina o cortisol, a lágrima, né? Um choro de estresse. Claro que tem diferentes choros, se é de alegria ou se é de estresse, a composição química dessa lágrima vai ser diferente. Mas quando eu tô chorando ou de tristeza ou de estresse, essa lágrima tem cortisol, que é um hormônio que é produzido quando a gente está sob ameaça ou está precisando entrar no modo sobrevivência. Então, o cortisol deixa a gente mais ativo, é, pupilas dilatadas, deixa a gente no modo Defesa, urgência, ataque, né? No modo né? sobrevivência. Só que esse excesso de cortisol vai gerando uma sobrecarga e vai gerando sintomas, como batedeira no coração, como ansiedade, dificuldade de dormir e tudo mais. E aí, olha como o corpo é perfeito. Aí você senta e chora e derrete e elimina o cortisol. E aí, por isso é que a gente sente aquela sensação de alívio depois de dar uma boa chorada, né? Quando você está num momento difícil. Para mim foi tão importante saber disso, assim, eu já era chorona. Mas depois que eu soube disso, assim, de ter uma explicação fisiológica, né, ficou tão mais gostoso e virou uma forma, também uma ferramenta de alívio. É claro que não dá para provocar choro do nada, ou às vezes dá, assiste um filme triste, sei lá. Sim, assiste um Mas, filme e chora tudo que precisa ali. exato. Mas às vezes é só não brecar o choro, né? Porque quanto que a gente não aprendeu de criança, essa coisa de tem que segurar o choro. Eu me sentia uma criança meio bobona, meio fraquinha, meio então é sinal de fraqueza e fracasso chorar, né? E desde que depois de adulta fui entendendo isso, eu fico feliz de conseguir chorar com facilidade e deixo vir esse choro, choro mesmo, porque é um jeito natural do meu corpo de limpar e de se equilibrar. É uma limpeza, né? Nossa, Sim, ouvindo você, eu sou daquelas que precisa assistir um bom drama para conseguir chorar. Eu aprendi na infância a segurar o choro e eu lembro exatamente da sensação na garganta, de aprender a nossa, segurar quando aquele vinha nó, aquela emoção aqui, e sim, aí segura. Não, porque todo mundo ria, né? Você tá chorando, ah, ela tá chorando e não sei o quê. E é isso, a gente não é estimulado a expressar as emoções, né? E o quanto isso vai estagnando as águas do corpo, né? O fluxo da energia, porque é justo uma energia que quer sair, né? Quando você vai chorar. É uma sim, limpeza, não só. Se a gente chora, se a gente coloca água para fora, mesma coisa o xixi. É energia que está saindo, é uma limpeza energética também, né? sim, Imagino, né? Imagino aqui nas minhas reflexões. E o sim. quanto é ruim parar de chorar. E o quanto, imagina os homens, né? Porque se pra gente que é mulher já teve, imagina para o homem que era tão comum, agora ainda tem o pessoal que Homem não questiona. chora. Homem não chora é uma frase comum, né? É que eu Sim, chorava muito. Eu acho que eu, né? Eu acho que como criança eu tinha capacidade de chorar quando eu ficava triste. E eu fui perdendo, e eu sei o quanto isso me custa. Me pois custa é. muito. Pois é algo para Mas essa de observar. assistir um filme é boa, eu vou assistir mais dramas para ver se eu choro um pouco mais. Quando eu tiver Quando com tá dor, precisando chorar, pega ali um filme daqueles, né, que entra na história e chora, derrete. Essa coisa da água de derreter, né? Eu acho tão gostoso isso, essa sensação do derreter, derrete as tensões, derrete a angústia, derrete a mágoa.
né? Põe essa água em Ah, movimento para não, se bota essa desfazer da água água, para da má fora, né? água. É, é. Tem outro termo também que é legal a gente refletir, é o águas paradas, né? Tá com as águas paradas. Tipo, quando para a água, já não perde o movimento, né? Já muda a qualidade Uhum, dessa água, tanto dentro, porque tá aqui, tô com águas paradas, aqui tá tudo, nada tá em movimento, né? Também sim. é algo que a gente relaciona com a água. Outra característica interessante desse elemento, que não dá para não comentar, é a capacidade de transmutação em estados diferentes, né? Sim, Então, a água líquida, que tem sempre a tendência de descer, né? A água, ela, no estado líquido, ela desce, sim. mas ela pode se tornar sólida com uma temperatura muito baixa e assume a característica do elemento terra, que é limites, estagnação, é, solidez, e ela também atinge a característica do elemento ar, porque ela se evapora e voa, né? E dança junto com o ar. Então, ela é um elemento que se transmuta nos outros, né? Em outros elementos. A partir, no caso, ela se transforma em ar a partir do fogo, né? Do aquecimento. Então, com a ação do fogo, essa água tem a capacidade de se sublimar e se transformar em ar. Os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, né? As plantas que têm aroma, elas são colocadas num recipiente ou com água, mergulhadas na água, ou num recipiente onde passa um vapor de água por elas. Então, essas partículas, essas moléculas de água carregam as partículas aromáticas dessas plantas. Isso se evapora e depois condensa, e aí as densidades são diferentes da água e do óleo essencial, então fica separadinho. Então a água carrega esses princípios ativos. A água é um solvente, ela, o chá que a gente faz, né? Ela tem essa característica de assimilar os princípios ativos e conduzir para dentro do corpo. Então, é muito medicina. A água é um elemento muito, muito, muito medicinal. Todos, É. né? Na verdade. Todos são, aí a gente vai descobrindo conforme começa a refletir e a honrar, né? E a água também, eu queria falar assim, que a gente falou ontem do elemento terra, para dar uma continuidade. É o elemento mais denso, né? Até lembrando da poesia do início da nossa live, a água, ela é um elemento denso também, se a gente observa, né? Por mais que seja, ela é bem mais, menos densa que a terra, mas ela é bem mais densa que o fogo, por exemplo. E a água e a terra são elementos que tendem a descer, né? É, sim. Elas não. Já a partir do próximo elemento, que é o fogo, que a gente vai falar, já é um elemento que acende, que vai para o alto. Então, são dois elementos tão densos que eles não têm essa capacidade, assim, a não ser que misture com os outros elementos, como no caso da evaporação, a água em seu estado líquido, ela tende a descer sempre, né? Então, Uhum. é interessante ver isso por conta da densidade. E é legal fazer essa experiência, isso eu faço muito, de quando eu estou dentro da água, brincar com a densidade da água, dançar dentro da água, nadar, né? E perceber que existe uma resistência ao movimento ali, né? O funcionamento daquele elemento, se relacionar com o elemento de várias maneiras, né? Isso é importante para a gente entender mesmo. Sim. E é interessante, enquanto medicina, pensar de quando eu estou precisando descer, baixar, aquietar, que eu posso pensar tanto em elemento terra como em elemento água. E quando eu estou precisando elevar, sutilizar, trazer leveza, eu vou trabalhar com fogo e ar, que a gente vai falar mais para frente.
Então, essas são formas também da gente se observar aí e perceber que medicina eu estou precisando, de qual elemento, né? É desse lugar de baixar ou é desse lugar de elevar? Essa é outra Exato, coisa. exato. Temos Muito 10 bom. minutinhos para terminar a nossa live. Quero abrir para se alguém quiser ou fazer um comentário, dizer como é que se relaciona aí com a água, ou se tiver alguma pergunta. E enquanto vem isso aí, eu quero aproveitar para chamar a força da água, chamar a força desse elemento, para que ela nos ajude a fluir esse evento, fluir as pessoas que queiram estar com a gente, fluir a energia para acontecer esse retiro de celebração do equinócio da primavera, que a gente está aqui propondo e convidando mulheres para estar em roda, celebrando o equinócio e nos conectando com bastante presença e consciência com os elementos, num santuário ecológico maravilhoso chamado Refúgio das Sete Cachoeiras, que fica em São Luís do Paraitinga. A gente vai se encontrar do dia 20 ao 23 de setembro. Estamos com inscrições abertas até a próxima quarta-feira da semana que vem. Quem se interessar e quiser saber mais, tanto pode mandar mensagem particular ou para mim ou para a Milena, ou acessar a nossa bio. Tem um link ali para alguns botões e tem um botãozinho que já dá acesso a todas as informações do retiro e o caminho para se inscrever. Então, eu convido para quem está gostando dessa conversa, para quem faz sentido essa conexão mesmo com a natureza e parar a vida um pouquinho para se conectar com esse fluxo. Falando de água, a gente traz essa ideia do fluxo e o que a gente traz aqui, que eu diria assim, em primeiro lugar, é medicina para mim, esse desejo de realmente parar para celebrar os ciclos da natureza e me colocar em sintonia com esses ciclos da natureza. E poder fazer isso, celebrar isso com mais gente junto, em roda, cantando, dançando, caminhando na natureza, tomando banho de cachoeira, acendendo fogueira. Ai, como eu quero. E é isso, né? É parar, como eu falei, parar para honrar esses elementos, né? Parar para honrar essa natureza e se relacionar de verdade, pelo menos em alguns períodos, né? Parar e ficar em relação com os elementos, honrando cada um deles para poder realmente entrar em conexão com a natureza, né? Eu acho que é por Sim. aí. E o Esse é o nosso convite. convite a gente vai celebrar no dia certo, que é o dia 22 de setembro, que é o equinócio, que é uma quarta-feira. Então, é um retiro que acontece durante a semana. A gente sabe que nem para todo mundo é possível, mas ao mesmo tempo é um convite mesmo para ver se será que não é mesmo? Será que a gente não pode ajustar a vida de uma forma que esse momento, que é um portal que se abre, a gente possa estar consciente, conectada e honrando essa natureza mesmo, né? Isso, e aí a gente está trazendo as nossas ferramentas de trabalho, de cura, né? Que é o movimento, esse estudo que eu trago do movimento da energia através da dança, e a Mari trazendo toda a sabedoria dela de autocuidado, herbalismo, aromaterapia e muito mais. Automassagem. Porque a ideia é a gente entrar em conexão com quem chega e deixar a intuição comandar um pouco também. Né? A intuição vai dizer quais são as atividades. A gente tem uma programação, mas a ideia é sentir o grupo mesmo. E a ideia é que em grupo a gente
organize um rito de celebração juntas, então a gente não Prepare, né? tem esse rito pronto. A ideia é que as pessoas que estejam junto se unam para montar como é que a gente vai celebrar, né? O que, que é importante ter nessa celebração, que a gente quer trazer para essa celebração. Enfim, a ideia é que a gente faça isso juntas mesmo, que cada uma traga a Sua sua energia, né? medicina, a sua energia, a sua força, né? Porque Como a os antigos natureza. faziam, né? Todo mundo contribui, não é que é uma coisa Exatamente. que você chega e está tudo pronto, porque o ritual de fazer, para fazer um ritual, todo mundo tem que participar, né? Porque é durante a produção do ritual que a coisa acontece, É ali que a gente está né? intencionando, né? Um E monte aí de você coisa. vai, exatamente, você vai intencionando, você vai se relacionando com aqueles elementos todos que você está colocando ali. Não é chegar numa festa pronta, né? É Exatamente. fazer a festa. É fazer a festa. E Como os nessa antigos festa faziam. que tem essa simbologia do desabrochar, né? Do florescer, é também achar dentro de nós o que a gente quer florescer. O que tá aqui dentro pedindo, na verdade, porque a ideia é só que a gente pare de impedir esse florescimento, porque muitas vezes a gente se aprisiona, ou eu, né, posso falar de mim, É. muitas vezes Pode eu me ir, Mar. aprisiono em crenças e não permito florescer aquilo que é nato, que só brota de dentro de mim. Então eu tenho estado nesse exercício de É, a ideia é pegar carona nesse equinócio de primavera, porque a natureza está bem nesse momento, né? De colocar para fora a sua melhor expressão criativa. E a ideia de celebrar a natureza é justamente a gente pegar essa carona com a natureza e falar, opa, e é realmente propício para que nesse momento a gente floresça e tire de dentro os projetos e coloque no mundo, né? Os sim. projetos, os sonhos, as coisas que estão inacabadas, que você não conseguiu terminar, que está com medo, está sem coragem. É assim, é agora, assim, é o momento mais propício da natureza para a gente fazer essas ações em direção ao nosso a nossa energia criativa, né? A expressão da nossa energia criativa. Eu gostei aqui, eu queria ler o que a Cis escreveu, ela está dizendo: gostei dessa conversa, quero cuidar melhor da minha relação com este precioso elemento que me constitui em enorme proporção. Que Perfeito. legal. A Isabela falando, é um movimento lindo que vocês estão propondo. Também acho, Isa. E Eu estou vamos muito todos se unir. feliz. E é isso também, porque assim, a ideia é que essas lives sirvam para todo mundo, mesmo que você não vier participar do retiro. Lembra que quando chegar nesse dia, você tem um portal ali, né? Então, até lá, vai se conectando com os elementos. Pega carona aqui nessas lives. E é tão simples, né, gente? É só ficar em observação, porque os elementos somos nós. Os elementos estão fora e dentro. Então, para agora, tenta ficar de hoje para amanhã observando a água. Você vai ter vários insights. E amanhã a gente se Dentro e vê aqui para fora. falar dentro e fora, exato. Amanhã a gente se vê de novo, porque a gente vai falar do fogo. Vamos aqui Isso. refletir junto. Eu agradeço a Gratidão pela presença de todos. presença de todos. Gratidão por quem ainda não ouviu essa live e que ainda vai ver. Estamos aqui. Quem quiser entrar em contato no particular, estou, estamos à disposição Aí tem para um link juntar na e bio, fortalecer essa né? egrégora. Oi? Não esquece do link da bio. Acho que eu já Se falei, mas vou alguém. falar de novo. Eu Tem um ouvi você link falar. na nossa bio, na minha e da Milena, Mari Herbalista ou Spiral Flow Dance. Nesse link, você clica lá, vai ter vários botõezinhos. Logo, o primeiro já é as informações sobre o retiro. Então, ficou interessada, está querendo saber? Clica ali que você já vai abrir um material com todas as informações que você precisa saber.
E se tiver algo mais, pode entrar em contato. Gratidão, boa noite, até Obrigada, amanhã. gente, pela presença. Obrigada, Mi, por Obrigada, mais um Má. papo. Adoro nossos papos. Adoro nossos papos. É muito bom trocar ideia contigo. Eu também. É muito terapêutico fazer live, gente. Vocês não têm ideia como que o ego trabalha quando a gente faz live. Queima a égua até umas horas. Exatamente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até amanhã. Até.